Olá, seja bem-vindo ao nosso 41º dia do nosso desafio LSA 365, desafio onde nós estamos estudando a Lei 6404 das Sociedades Anônimas, um artigo por dia. Meu nome é Henrique Araque, eu sou advogado e professor da área de Direito Empresarial já há bastante tempo, e esse foi a forma que eu encontrei de também eu revisar, estudar essa lei junto com vocês, comentando artigo por artigo, para que nós todos possamos dominar essa, vamos dizer, esse importante instituto, tanto do direito societário quanto para a nossa ordem econômica. E no nosso 41º dia, nós vamos estudar o artigo 41, que já é um artigo um pouquinho diferente, pouco usual, e talvez até, assim, vocês não pensassem nas necessidades, porque já estão acostumados a quem já investe em mercado de capitais, a enxergar as ações como bens fungíveis. Mas na prática eles não são. Então vamos lá. 41. A instituição autorizada pela CVM a prestar serviços de custódia de ações fungíveis pode contratar custódia em que as ações de cada espécie e classe da companhia sejam recebidos em depósito como se fossem valores fungíveis, adquirindo a instituição depositária a propriedade fiduciária das ações. Então vamos por partes. Pô, Henrique, mas ação não é um bem fungível? Na prática não, principalmente na sua origem. Se você pegar os antigos livros de registro de ações ordinárias, mesmo as ações nominativas, mesmo as ações nominativas, como elas eram comercializadas, como elas eram trocadas, elas tinham um número de ordem, ação número 1, ação número 2, ação número 3. Tanto é que se você encontrar aí com seus avós aqueles famosos cupons, aqueles certificados, de ações da Telebrás, da Embratel, acho que era a Telebrás, que falava, fulano de tal, certifico que fulano de tal, CPF tal, é titular das ações de número tanto a tanto, totalizando um total de 1 milhão, sei lá quantas ações ordinárias, ou 1 milhão, não sei o que, ações preferenciais. Você vai notar que ele fala ações de 1 a 100, 100 a 200 mil, 1 milhão a 200 milhões, alguma coisa assim, entendeu? Porque era assim que era uma forma de você identificar. Então, originalmente, na prática, vamos dizer assim, tradicionalmente, as ações não são fungíveis. A ação número 1 é diferente da ação número 2, tanto é que você poderia gravar algumas dessas ações com usufruto, com penhor, ou mesmo elas serem penhoradas para garantia do juízo, e umas eram penhoradas, outras não, umas eram gravadas, outras não eram, então você tinha que identificar direitinho quais que não são. No entanto, isso dificulta muito você fazer negócios com essas ações, Se você, principalmente quando você pensava no contexto de ações cartulares, então isso acabava complicando muito. Então, qual que é a ideia de você fungibilizar essas ações? Porque aí não importa, passa a não importar se você tem ação número 1, ação número 2, ação número 3. Desde que ela seja da mesma espécie e classe que as minhas, tanto faz, porque os direitos são idênticos, são iguais. Então a ideia aqui de você autorizar, institucionalizar a possibilidade das instituições financeiras, dos agentes custodiantes, poderem tratar essas ações como se fossem, como se ela fosse um agente depositante de depositário de valores fungíveis, era isso, era facilitar você poder negociar. Pensa isso no contexto de bolsa de valores e principalmente num contexto onde você não tinha internet, computação, aquela coisa toda que eu tô te falando. Na prática, hoje, meio que isso aqui é meio que pressuposto. A gente hoje pressupõe que elas são fungíveis em vez do contrário. Tanto é que se você olhar lá no modelo do livro de registro de ações nominativas que o próprio DREI oferece, lá no anexo 5 da instituição normativa número 81, você vai ver que é só um planilhão. Ele não é um planilhão com ações 1, 2, 3, 4, 5, e você também não precisa da identificação do número de cada ação. Você só tem que dizer quantas ações você já tem. Mas é para isso que servia esse artigo 41. E a ideia de proprietária fiduciária era justamente para a instituição financeira poder atribuir para quem tiver comprado, para quem tiver vendido, sem ter que pedir autorização. Olha, é tudo fiduciariamente meu, então vou poder girar isso aqui para quem quiser e depois eu só
eu só vou dando certificação de quantas ações cada pessoa tem ao final do dia. Parágrafo 1º. A instituição depositária não pode dispor das ações e fica obrigada a devolver ao depositante, porque não é dela de fato, é só uma necessidade jurídica para ela poder fazer as movimentações necessárias. Ao devolver ao depositante a quantidade de ações recebidas com as modificações resultantes de alteração no capital social, número de ações da companhia emissora, por exemplo, a bonificação, independentemente do número de ordem das ações ou certificados recebidos em depósito. Justamente, eu vou pegar aquilo que era nominativo e era identificado ações de 1 a 100 e agora virou tudo grão de soja. Então, tanto faz qualquer... Não é esse grão de soja que é qualquer um, porque virou fungível. Parágrafo 2º. Aplique-se o dispositivo nesse artigo aos demais valores mobiliários. Então, você pode fazer isso com debênture, com opção, dentre outras questões. A instituição depositária ficará obrigada a comunicar à companhia emissora imediatamente o nome do proprietário efetivo quando houver qualquer evento societário que exija a sua identificação, por exemplo, a Assembleia de Sócios, para você poder votar. No prazo de até 10 dias, a contratação da custódia e a criação de ônus ou gravames sobre as ações. Aí sim, para você não ter problema de estar negociando uma ação como se fosse idêntica à outra, quando na verdade tem um gravame. Parágrafo 4º. A propriedade das ações em custódia fungível será aprovada pelo contrato firmado entre o proprietário das ações e a instituição depositária. Tudo bem, você prova com esse contrato, mas você também tem a presunção por conta do livro, então meio que tanto faz. A instituição tem as obrigações de depositária. Então ela funciona como se fosse uma depositária fiel, né? Contrato de depósito, na verdade, depositária fiel não, como se fosse um contrato de depósito civil, dá uma olhada lá no artigo 600, qualquer coisa do Código Civil. E responde perante o acionista e terceiros pelo descumprimento de suas obrigações. Evidentemente, ela é depositária, ela é guardadora. Se acontecer qualquer coisa, um registro equivocado, por exemplo, de uma compra e venda, ela vai acabar respondendo. E não à toa, quando uma instituição financeira aceita esse tipo de encargo, ele é cobrado, porque ela não é só custodiante, ela também vai ser escriturante e dentre outras questões. É isso, não é exatamente um artigo... Eu não vou dizer que é um artigo derrogado, tá? Ele existe, ele tem sua função, ele dá o substrato legal necessário para determinadas operações, mas na prática isso aqui meio que já caiu no fluxo, meio que todo mundo já considera dessa maneira. E se você tiver alguma dúvida, se você ficou com alguma necessidade de fazer algum tipo de comentário, pode comentar aí no post, pode comentar lá no YouTube, eu respondo a todos eles, pode mandar via DM, e se você ainda não fez, curta, compartilhe, é assim que essas redes sociais entendem que o conteúdo é relevante para poder propagar para outras pessoas, tudo bem? Um abraço e tchau, tchau.